Agora, para completar esse assunto sobre o looping de repetição, a gente vai ver nosso terceiro comando. Primeiro foi o for, segundo foi o while, então agora a gente vai ver o do, como ele funciona. Então, nós vamos ter o nosso exemplo com o do, e o do significa fazer, faça, tá? Então, vamos usar aqui um exemplo de números pares, tá? Para manter o padrão aqui. Então, eu vou começar com 2 e eu quero que ele escreva os números pares de 2 até 100, tá? Então, como é que vai funcionar o do? O do vai fazer assim, ó. Eu vou ter meu bloquinho de instrução aqui do. Vou escrever na tela o X. E eu vou também aumentando aqui o valor, né? Para poder somando de 2 em 2. Boa. Só que aí no final eu coloco a minha condição. Então, da mesma forma que no for e no while eu tenho minha variável de controle. Eu tenho o parâmetro que ele vai aumentando ou diminuindo também. A gente não viu o exemplo diminuindo, mas dá para fazer decrementando também. Eu tenho aqui a minha condição, né? Ó. No caso, fica no while, no for é o segundo parâmetro, e no do isso aqui fica no final. Ele faz assim, ó, faça alguma coisa enquanto, e esse enquanto a gente vai validar aqui, ó. Então, enquanto o meu x for menor ou igual a 100, aí ele vai executar pra gente alguma coisa, tá bom? Então, a gente vai ver ele agora. Se você olhar aqui, ó, coloquei a minha condição, só que o meu Doer tá dando um erro de sintaxe, ó, tá vendo? Ó, erro. E se você olhar o que ele tá falando lá, é esperado utilizar o while. Então, na verdade, o do ele não funciona apenas com ele precisa de um complemento, né? Porque o do significa faça enquanto. Então, ele vai fazer alguma coisa enquanto atinge uma condição. Então, preciso colocar aqui também a palavrinha chave do while, igual a gente tem aqui no looping do while, tá? Então, ele executa e depois ele valida, tá? Então, esse é o do while. Então, vamos executar ele. Vamos ver esse cara rodando. Vamos ver se ele dá certo, né? Se ele também vai mostrar os números pares pra gente. Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre ele. Só que falta escrever na tela, né? Enquanto ele for... faça enquanto ele for menor ou igual a 100. E a gente precisa chamar esse código, né? Então vamos aqui lá no comecinho. A gente vai comentar. Se não tiver comentado, né? Provavelmente não está. E dá duas barrinhas aí no while. Coloca o exemplo do para fazer a chamada dele, tá? Agora sim. Vou compilar aqui. Executei o código. Só relembrando mais uma vez, é o F5, tá? Para rodar ele em modo debug. Então, olha lá, ele deu certo, ó. 2, 4, 6, 8, 10 até o 100. Então, ele faz pra gente os números pares. Consigo fazer bem mais coisas, mas... Então, essa é a estrutura do do. Passa enquanto essa condição não for atendida. Agora, vamos comparar aqui o do e o while. Qual que é a diferença entre eles? Vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Só para a gente ver os dois códigos juntos. Então, os dois eles possuem essa variável de controle inicial. Os dois têm uma regrinha que, na verdade, são os parâmetros que vão incrementando, vai aumentando, né? Minha variável que está sendo analisada. E os dois também possuem a mesma condição que valida se eu tenho que continuar com o meu looping ou não. A diferença é, obviamente, o do ele tem essa palavrinha. E a grande diferença deles é o while, ele valida antes de executar esse bloco. Então, se o meu x já começasse valendo, por exemplo, 102, quando eu fosse executar, eu ia falar, opa, 102 menor que 100? Não. Então, ele não ia executar nenhuma vez. Então, o while, ele valida uma vez para você antes que ele faça a execução. Então, se não passar na condição, esse código pode ser que não seja executado nenhuma vez. Já no do, se você olhar ele faz uma execução e aí depois ele valida. Então, se eu tivesse aqui, ó, eu quero escrever os números pares, né, de 2 até 100. Só que se eu começasse essa variável em 102, igual eu vi aqui no while, o que que ia acontecer? Ele vai escrever aqui o 102, vai somar mais 2, isso vai virar 104. E quando ele vier aqui, ele vai falar, opa,
104 não é menor que 100. Aí ele encerra o looping. Só que ele executou pelo menos uma vez, porque ele só faz a validação no final. Então essa é a grande diferença entre o while e o do. Os dois são usados para fazer coisas semelhantes. Só que o do, ele vai executar pelo menos uma vez o meu looping. Já o while, ele só vai executar desde que ele atenda essa condição. Então pode ser que ele não execute nenhuma vez esse código, tá? Então tá aí com o mesmo exemplo até para você entender certinho a sintaxe deles são bem parecidas, a não ser por esse detalhe. Um valida no começo e o outro valida a condição no final. Tá certo? Então esse é o do. E na verdade o pessoal conhece esse aqui como do while, que é o faço enquanto, né? Eu vou deixar com o nome bonitinho aqui, ó. Do while, vou apenas ajustar. E aí se eu executar novamente que ele continua funcionando. Certo? Então vamos avançando aí.